capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós estamos na série Uma Nova Aliança, que é no livro de Mateus, mas como eu fiz alguns dias atrás, eu vou ler a mesma passagem, mas no livro de Marcos. E por algumas vezes eu vou fazer isso durante a série, porque nós sabemos que são evangelhos sinóticos, então, por vezes, ou Marcos ou Lucas irão dar mais detalhes do que Mateus deu, mas é a mesma passagem, ok? A mesma coisa que diz lá em Mateus é o que diz aqui em Marcos, porém com um pouco mais de detalhes. E por que isso? Porque Mateus tinha outro foco, né, que era demonstrar Jesus como rei dos judeus. Então tudo que ele escreveu foi como um relato daquilo que ele estava, porque Mateus estava presente sendo um discípulo. Então ele escreve como um relato, mas Marcos não era discípulo. Ele era um seguidor que acompanhou Jesus de perto, mas ele focou muito na história, assim como Lucas também focou muito na história, na narrativa da história. E Mateus, talvez por ter tido a emoção a mais, ele não deu tanta ênfase nos detalhes daquilo que Jesus estava fazendo, mas naquilo que Jesus era. Amém? Então, Marcos 5, 21. A palavra do Senhor diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, 21. Tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venham impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo a multidão que o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Vamos fechar os olhos e orar? Deus, nós louvamos ao Senhor por tua graça, pelo teu amor, por tua misericórdia. Senhor, pedimos ao Senhor para que nessa noite o Senhor possa falar conosco através da tua palavra e que nós possamos sair transformados, Pai, deste lugar. Somos pecadores, não merecemos o teu amor, não merecemos a tua graça, não merecemos, Pai, nem ouvir a tua palavra, mas o Senhor nos transformou para que nós possamos, Pai, ouvir a tua palavra e sairmos transformados deste lugar. Então abre o nosso coração, tire toda distração, Pai, de nosso coração, de nossa mente, e que nós possamos aprender com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos nessa série Uma Nova Aliança e nós lembramos que na semana passada nós vimos que Jesus tinha acabado de sair com um embate com os discípulos de João concernente ao jejum. E Jesus disse que os discípulos de Jesus não precisavam jejuar porque Jesus estava com eles ainda e era um motivo de alegria, era um casamento, né? Não tinha motivos para eles jejuarem porque eles estavam em motivo de alegria e contentamento, porque o Senhor estava com eles. Mas quando o Senhor subisse, eles deveriam jejuar. E junto a isso, nós também temos visto nessa série de mensagens que Jesus, apenas no início do seu ministério, porque se nós olharmos pelo livro de Mateus, nós ainda estamos no capítulo 9, de 28 capítulos. Então Jesus ainda estava no início do seu ministério, ainda estava fazendo algumas coisas no início do seu ministério, e estar fazendo essas coisas no início do seu ministério fez com que as pessoas que estavam próximo dele, as pessoas que ouviam falar do seu nome, gerassem uma esperança no seu coração. Por quê? Até esse momento, Jesus já tinha feito muitas coisas. Por exemplo, já tinha curado um leproso, já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha acalmado a tempestade e o desespero dos seus discípulos, já tinha libertado o gadareno e muitas outras coisas que fez com que a fama de Jesus se espalhasse de uma forma rápida. Já tinha se espalhado de uma forma mais rápida do que parecia se espalhado. E provavelmente nesse momento, grande parte do povo de Israel já tinha ouvido falar do nome de Jesus, por causa dessa fama que havia percorrido. Porque imagina você, um homem chega do nada, é batizado, e depois desse batismo ele some 40 dias, porque ficou no monte sendo tentado por Satanás, e de repente ele volta, e quando ele volta, muitas coisas começam a acontecer, muitos milagres começam a acontecer. O que Jesus estava fazendo, estava mexendo com o povo de Israel. As pessoas podiam não estar reconhecendo que ele era Deus, mas estava reconhecendo que alguma coisa diferente estava acontecendo. Coisa tão diferente essa que estava acontecendo, que isso chegou aos ouvidos de um chefe de sinagoga, que é o que nós podemos ler aí do versículo 21 ao 24. Olha só o que diz. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: a minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela possa ser salva e viva. E Jesus foi com ele. A atração do nome de Jesus foi tanta que um chefe de sinagoga veio até ele. E o que era um chefe de sinagoga? Eu já falei isso aqui alguma vez, mas eu vou refrisar isso. Quando o povo de Jerusalém foi levado ao cativeiro da Babilônia, o templo de Israel foi quebrado, foi destruído, e aí eles não tinham como adorar no templo de Israel, porque estava destruído e também porque eles estavam presos. E aí eles ficaram esse tempo na Babilônia, e quando eles saíram, depois que o rei Ciro libertou o povo de Israel, eles saíram, mas muitos deles não voltaram para Israel com medo de serem sitiados de novo. É o que nós chamamos de diáspora. Foi a diáspora dos judeus. E nessa diáspora, eles se espalharam por todos os lugares do mundo. E aí, como eles estavam espalhados, mas eles tinham saudade de louvar ao nome de Deus, eles não tinham um templo mais para adorar, e eles tinham saudades de adorar o nome de Deus, eles criaram o que nós chamamos de sinagoga. Então a sinagoga veio praticamente para substituir o templo de Israel. Eles não podiam adorar no templo, então eles fizeram a sinagoga. Então na sinagoga acontecia o culto dos judeus. O que era o culto judeu? Adoração e exposição da palavra de Deus que estava escrito até ali, né? As leis mosaicas, os profetas maiores e menores, que era o que eles tinham. Então na sinagoga acontecia isso, o quê? Os louvores e a exposição da palavra. Então o culto que nós fazemos hoje, a forma de culto que nós temos hoje, não é concernente ao templo de Israel. Porque no templo de Israel era carnificina, irmão. O que era o culto do judeu? Traga um animal, mate um animal e esse animal expira pelo seu pecado. Não tinha cantoria no templo. O que tinha no templo era morte, era carnificina.
Então o nosso culto é cópia da sinagoga e não do templo. Então a sinagoga substituiu o templo. E nas sinagogas não tinham mais sacerdotes como se tinha no templo. Na sinagoga tinha-se os chefes da sinagoga. O sacerdote cuidava do templo. O chefe da sinagoga cuidava da sinagoga. Então esses homens eram homens muito importantes, era como se fossem os pastores de hoje, mas não tinha tantas igrejas, né? Não tinha tantas sinagogas, mas era como se fossem pastores muito, muito importantes naquele tempo. E um desses homens, de extremo poder, de extrema importância religiosa, veio até Jesus, não pedindo, mas insistindo que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. Ele talvez não cria que Jesus era filho de Deus, mas ele cria que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Então esse homem veio até a Jesus dizendo: a minha filha está doente, a minha filha precisa de ajuda, eu não consigo ajudar a minha filha, por favor, venha até a minha casa para que a minha filha possa viver e para que a minha filha possa ser salva. Então o nome de Jesus se espalhou de maneira tal que um homem de tamanho poder, de tamanha magnitude entre a sociedade, foi até Jesus para pedir a Jesus para que viesse até a sua casa. E o mais interessante é que Jesus foi, no versículo 24 diz, né? E Jesus foi ter com ele. Porém, no meio do caminho, eles foram interrompidos por alguém que estava perseguindo Jesus. Olha só o que diz no versículo 25. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Parte B do 24. O 25 diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Jesus sai da beirada do mar e vai para a casa de Jairo. Porém, no meio do caminho, uma mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue resolve interromper aquilo que Jesus estava indo fazer. Preste muita atenção nisso, irmãos. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Nós não sabemos quem era essa mulher. O nome dela não está na Bíblia Sagrada. Nós não sabemos qual era a família dessa mulher. A filha de Jairo estava esperando, pelo menos o nome do pai ela tinha, que era Jairo. Ela tinha uma família importante, que era a família do chefe da sinagoga. Essa mulher não tinha família importante, pelo menos citada na Bíblia Sagrada. O nome dela não era citado. A única coisa que é citada dessa mulher é que ela tinha um fluxo de sangue. E ela sofria do fluxo de sangue durante 12 anos, sofrendo com o fluxo de sangue. Agora preste atenção, irmãos. Naquela época é diferente do que é hoje. Porque hoje, se uma mulher tem fluxo de sangue, e o fluxo de sangue é o período menstrual de uma mulher. Se essa mulher tem um fluxo de sangue, ainda que nós não temos muitas ocorrências de mulheres que não têm esse fluxo estancado, mas se uma mulher hoje tiver um fluxo de sangue durante 12 anos, ela pode até ficar internada num hospital. A mulher pode chegar no médico dizendo: Senhor, eu estou há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, 10 anos, 12 anos que eu estou, que o meu fluxo não se interrompe. O médico vai internar e ela vai ficar num hospital tendo cuidados médicos e tendo as proteínas, né, as vitaminas necessárias para que ela possa sobreviver. No caso dessa mulher, ela não tinha esse benefício, nem de receber um tratamento tão eficaz como nós temos hoje, e pior, ela não tinha direito nem de ver a sua própria família. Então, se hoje uma mulher tiver um fluxo de 12 anos, ela vai estar no hospital, a família pode ir lá ver ela uma vez por dia. Essa mulher não podia. Por quê? Olha só o que diz o livro de Levítico, capítulo 15, versículo 19. Quando uma mulher tiver o seu fluxo de menstruação, de fluxo de sangue da menstruação, ela ficará impura por 7 dias. E quem nela tocar ficará impura até o entardecer. Qual era a lei judaica? A mulher entrou no seu ciclo menstrual, como existem as mulheres até hoje, ela tinha que sair da sua casa, sair da comunidade que ela vivia, sair do arraial e ir para um lugar específico, com outras mulheres que estavam com fluxo de sangue, porque ela estava considerada impura, até passar os 7 dias e ela voltar para sua casa depois que acaba o ciclo menstrual.
Então a mulher entrava no ciclo, ela saía de casa, ia para um lugar específico e ficava naquele lugar até o ciclo acabar e ela voltava para sua casa. Qual que é a dificuldade dessa mulher que nós lemos agora? É que ela entrou no seu ciclo menstrual, talvez o primeiro, com 11, 12 anos de idade. Ela entrou no seu ciclo menstrual, foi para fora do arraial, talvez despedindo da família, da mãe, do pai, dizendo: eu estou indo porque eu não posso ficar aqui, porque senão vocês também se tornam impuros. Eu estou indo para o repouso, onde ficam as mulheres que estão impuras, mas daqui a 7 dias eu volto. Eu estou indo para ficar com as mulheres que também estão impuras, mas daqui a 7 dias eu volto para ficar com a minha família novamente. Talvez essa mulher tinha sonhos, tinha planos para serem executados, depois que ela voltasse depois dos 7 dias. Porém, essa mulher saiu da sua casa com um ciclo menstrual, com a suposição que ela iria voltar daqui a 7 dias, mas ela nunca mais voltou para casa. Ela saiu de casa com um ciclo menstrual, pensando que eu vou para lá, mas eu volto daqui a 7 dias. Mas ela foi e nunca mais voltou para casa. Os parentes não podiam ver. A mãe e o pai não podiam chegar perto dela. Como é que ela podia saber notícias da família? As mulheres, as amigas dela, talvez, que vinham a cada mês e vinham trazendo notícias da família. Como a família dela ficava sabendo notícias dela? As mulheres que vinham, ficavam 7 dias e voltavam para casa dizendo: fulano tá bem, ciclano tá bem. A cada mês ela tinha que ver as pessoas indo e voltando. Mas ela continuava presa naquele lugar, porque ela estava impura. Não participava de festas, não podia se casar, não podia formar família, porque ela estava com um sangramento que parecia ser incurável. Ela estava sangrando durante um tempo, durante muito tempo, e esse sangramento parecia que não havia cura. Muitos de nós estamos assim. Muitos de nós estamos vivendo por problemas durante anos, durante muitos anos, que parece que não há cura, que parece que era só um momento, que parece que era só uma situação que aconteceu ali, mas essa situação se agravou. E aí nós saímos de um lugar por um momento pensando que nós voltaríamos tempos depois, mas nós nos mantemos doentes durante anos, sem saber como iremos voltar para nossa casa depois de sermos curados. Mas às vezes, o que falta a nós é o que não faltava para essa mulher, porque olha só, apesar da doença e do sangue que parecia não se estancar, essa mulher, ela não desistia de ser curada. Olha só o que diz o versículo 26. Estava ali, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Mesmo estando doente 12 anos, mesmo estando menstruada, com ciclo menstrual, durante 12 anos, essa mulher não desistia. Por quê? Ela gastava tudo que ela tinha com os médicos. Olha só o que a Bíblia diz. Ela padeceu na mão de vários médicos. Ela gastou tudo que tinha. E tudo isso que ela fez não resolveu de nada. Ela só piorava. Gastou o dinheiro que tinha, talvez a família gastou o dinheiro que tinha, mas não resolveu. A mulher, quanto mais gastava, mais piorava. Quanto mais ela procurava os médicos, mais ela piorava. Mas uma coisa é certa, é que ela não desistia de procurar a sua cura. Ela não desistia de fazer com que esse sangramento fosse estancado. E aqui fica uma pergunta aos nossos corações: o que temos feito para sair do lugar que está nos trazendo tanto sofrimento? O que temos gastado para sair deste lugar? Porque às vezes nós estamos em lugares de sofrimentos espirituais, lugares de sofrimentos financeiros, lugares de sofrimentos emocionais. Mas o que temos feito para sair desses lugares? Porque essa mulher estava gastando tudo o que ela tinha. Gastou com os médicos, a família talvez gastou com os médicos não conseguiam resolver, mas ela estava procurando a sua cura. Ela estava gastando tudo que tinha para encontrar a cura. O que temos feito para sair dos lugares onde estamos, que está nos trazendo tanto sofrimento? O que tem nos feito sair disso? O que tem nos feito caminhar,
Talvez o seu problema é na área financeira. O que você tem feito para sair desse problema na área financeira? Talvez o seu problema é na área espiritual. O que você tem feito para sair da área espiritual? Talvez o seu problema é na área emocional. O que você tem feito para sair desse problema na área emocional? O que você tem feito para sair do lugar que está te fazendo sofrer tanto assim? O que nós temos feito? Outra coisa também, que existem lugares, áreas na nossa vida que nós mesmos podemos resolver. Talvez de maneira preventiva. Algumas coisas nós mesmos podemos resolver, por exemplo, na nossa saúde, nós mesmos algumas coisas nós podemos resolver como? Exame, médico, procurando resolver da forma normal, da forma natural. Outra coisa que nós podemos resolver, nossa espiritualidade, quando vemos que estamos mal, nós podemos acentuar nossa vida de oração e leitura da palavra. Nosso psicológico, nós mesmos podemos resolver, quando ainda está em nossas mãos, nós podemos correr atrás. Nossas finanças, nós mesmos podemos resolver, quando ainda não se rompeu e as coisas não prosseguiram ainda para um caminho pior. Nosso casamento, quando está mal, nós mesmos podemos resolver, às vezes quando ainda não chegou num limite que é insuportável de resolver. Muitas coisas nós mesmos podemos resolver. E a maioria delas pode ser resolvida de uma forma preventiva. A maioria delas. Então, se nós pegarmos os problemas da igreja hoje, a maioria pode ser resolvido de forma preventiva. A maioria. Mas algumas vezes, nós precisaremos de uma intervenção de Jesus. Muitas das vezes os problemas que nós estamos vivendo podem ser resolvidos de forma preventiva, mas algumas vezes, não todas, mas algumas, nós precisaremos da intervenção de Jesus. E foi o que aconteceu com essa mulher. Olha só o que diz o versículo 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Muitas vezes o problema pode ser resolvido, mas algumas vezes nós precisamos da intervenção de Jesus. O que essa mulher fez? Ela já tinha gastado o que tinha para gastar. Ela já tinha procurado quem tinha para procurar. Os melhores médicos, gastou todo o dinheiro que tinha, mas nada resolveu. Nesse momento, ela precisava da ação de Jesus. Nesse momento, ela viu que ela não podia fazer mais nada. Então, ela precisava de uma ação de Jesus. E aí eu anotei aqui 3 fatos sobre essa ação que essa mulher fez para com Jesus. Olha só esses 3 fatos. O primeiro deles, ela ouviu falar sobre a fama de Jesus. Ouviu falar quem Jesus era. A segunda coisa, foi perto de Jesus, foi para perto de Jesus, mesmo sabendo o risco que ela possuía por ser uma impura. A terceira coisa que ela fez, ela tocou em Jesus, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Então, a primeira coisa, ela teve uma informação. Jesus está passando e eu ouvi as minhas amigas falar que ele podia fazer alguma coisa porque ele está fazendo por aí. A informação que ela teve fez com que ela tomasse uma decisão de ir até Jesus e ela não temeu. Mesmo sabendo dos riscos, ela não temeu e foi até Jesus através da informação que ela teve. Ela podia ser escorraçada por aquela multidão e até mesmo apedrejada, porque ela era considerada impura. Mas mesmo assim, ela foi até Jesus, mesmo sabendo dos riscos que ela corria. Ela sabia que se tocasse em Jesus e o toque não fosse o suficiente, ela não teria atraído o olhar de Jesus. Mas mesmo assim, ela foi tocar em Jesus. Ela tinha uma informação, teve ousadia e coragem de ir até Jesus, sabendo os riscos. O risco de ser escorraçada pela população, pela multidão. Sabendo o risco de ser apedrejado pela multidão. Mas mesmo assim, ela despiu-se de toda a preocupação e foi até Jesus. E aqui fica mais uma pergunta. Qual foi a última vez que nós tivemos essa ousadia de irmos até Jesus, procurando uma resposta para nossas vidas? Porque nós temos o costume, a mania, de sempre resolver os nossos problemas que são impossíveis, tentando resolver de forma possível. Aqui eu estou falando de problemas impossíveis.
Porque existem problemas que são possíveis e esse mesmo você resolve. Mas existem problemas que são impossíveis. E o que nos falta muitas das vezes é essa coragem de avançar até Jesus, mesmo sabendo dos riscos que nós possuímos. O risco de às vezes as pessoas dizerem, não precisa disso tudo. Você é fanático. Para que você está orando isso tudo? Para que você está lendo a Bíblia isso tudo? Para que você vai na igreja nessa intensidade que você vai? Muitas das vezes nós vamos com ousadia até Jesus, mesmo correndo o risco. Mas muitas das vezes também nós deixamos de ir até Jesus por medo dos riscos. E aqui ficam algumas perguntas. O que nos falta? Nos falta fé? Ou nos falta coragem? Ou nos falta disposição? Ou talvez nos falta informação de quem Jesus é e aquilo que ele pode fazer. E a falta disso tudo que eu disse agora, muitas das vezes está nos fazendo sofrer de maneira absurda, porque nós não conseguimos nos aproximar de Jesus. E aqui eu quero te fazer esse convite essa noite, que se você está sofrendo com alguma coisa, Jesus está disponível para que nós possamos ter essa ousadia para tocá-lo. Outra coisa que essa mulher fez, ela teve muita fé, porque olha o que a mulher pensou, segundo Marcos escreve: se eu apenas te tocar. A mulher não disse, se Jesus olhar para mim. Talvez ela sabia da história do centurião, que chegou até Jesus e disse a Jesus, não, você não precisa ir até minha casa não, só fale. E uma palavra sua, meu servo, vai ser curado. Talvez ela sabia disso. E a mulher disse, não, eu não preciso nem da palavra. A fé do centurião era tanta que ele precisava de uma palavra. Mas a fé dessa mulher era tanta que ela não precisava da palavra. Ela precisava tocar, dizendo, se eu encostar, se a multidão permitir com que eu encoste, não nele, não nas mãos, não nos pés, não no cabelo, não na cabeça, se a multidão permitir com que eu encostar nas vestes dele, eu serei curado. Se a multidão permitir com que eu chegue perto dele, eu serei curado. Ou seja, se a palavra podia curar, se eu encostar nele, eu também posso ser curada. E aqui fica a pergunta para nossos corações, que tipo de fé é essa, irmão? Que a mulher sabe que se ela encostar, ela vai ser curada. Nós não sabemos qual é esse tipo de fé, mas nós sabemos que essa fé resolveu. Olha só o que diz o versículo 29. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. A mulher rompeu a barreira da multidão, encostou nas vestes de Jesus. Todo mundo que estava ao lado poderia olhar e dizer, não vai dar certo. Todo mundo que pudesse estar no arraial, talvez as amigas dela olhando e falando, não vai dar certo você ir até ele. Mas ela foi até ele, e um problema de 12 anos aconteceu de repente. Eram 12 anos de um problema que aconteceu, de uma solução que aconteceu de repente. Preste muita atenção, irmãos. Provavelmente, as pessoas que estavam ao redor dela ficaram sem entender. Ficaram sem entender. Porque ela sai do arraial doente, ela sai do arraial sangrando, mas ela volta para casa estancada. Demorou 12 anos para acontecer do dia para a noite. Demorou 12 anos para as pessoas dizerem, aconteceu de repente. 12 anos, mas agora que as pessoas que enxergam a ela dizem, de repente, a mulher foi curada. E aqui fica essa questão nos nossos corações, irmãos. E eu já vivi isso na minha vida. Talvez nós possamos estar sofrendo por anos por alguma coisa. Talvez você esteja sofrendo por anos por um fator. Seja na saúde, seja espiritual, seja na família, seja de qualquer forma. Talvez você esteja sofrendo por anos nesse problema. Mas o fato de você estar indo até Jesus pode fazer com que, de repente, a sua situação pode ser mudada. Demorou 12 anos para acontecer do dia para a noite.
Já percebeu isso? As pessoas trabalham, e aí, do dia para a noite, depois de muito trabalho, o de repente acontece. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. A pessoa está buscando Deus dia e noite, uma solução para o problema, aí de repente a pessoa aparece bem, as pessoas dizem, mas você estava mal ontem, do dia para a noite você mudou, demorou 12 anos para ser de repente. Demorou 12 anos para ser do dia para a noite. Demorou 12 anos para acontecer, muitos anos para acontecer. E aí é isso que nos deixa alegres, é porque quando encontramos com Jesus, de repente, depois de muitos anos, nós podemos ser curados. Quando nós encontramos com Jesus, de repente, depois de muitos anos, nós podemos receber o nosso milagre. Quando nós encontramos com Jesus, de repente, depois de muitos anos, a nossa família pode ser salva. Então entenda isso, irmãos. O de repente pode acontecer, pode durar bons anos para acontecer, mas se Jesus quiser fazer, de repente, ele pode fazer. Demorou 20 anos para acontecer e do nada aconteceu? Sim, de repente aconteceu. 20 anos para acontecer de repente. 10 anos para acontecer de repente. O que nós temos que fazer? Continuar seguindo a Jesus, tendo fé que Ele pode fazer em nossas vidas, tendo fé daquilo que Ele pode fazer em nossa vida. E esse ato fez com que saísse poder de Jesus. Olha só o que diz o versículo 30 e 31. Diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem tocou minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão te aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ela não tocou. Jesus não usava calça. A veste judeu era uma veste, como se fosse um vestido longo, com os braços longos, comprido até o pé. Você vê esses neopentecostal malucos aí usando, que você vai ver que era mais ou menos aquela maluquice lá. Então não era algo que era fácil de ser sentido, porque era veste, era longo. E ela não encostou em Jesus, na mão, no pé, em algum lugar de Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus. E uma multidão estava apertando Jesus. Mas mesmo ela encostando nas vestes, ela tocou em Jesus com tanta fé e tanta certeza que Jesus poderia curá-la, que Jesus sentiu que no momento que ela encostou nas vestes dele, saiu poder, ou saiu virtude. O que isso nos ensina, irmãos? É que Jesus sabe exatamente o nível que necessitamos dele. Jesus sabe exatamente o nível que nós necessitamos dele. A multidão estava apertando, talvez os discípulos fazendo uma certa escolta ali, para a multidão ficar também demais, mas muitas pessoas encostaram em Jesus. Muitas pessoas encostaram na veste de Jesus, acha que não, irmão? Muita gente poderia ter encostado em Jesus, mas essa mulher encostou em Jesus de uma forma tão poderosa que de Jesus saiu virtude, de Jesus saiu poder. A multidão encostava, mas ninguém encostava de uma forma que fazia sair poder de Jesus, que podia fazer sair virtude de Jesus. E muitas das vezes estamos desesperados por uma resposta que demora para chegar, mas quando somamos a nossa fé com a vontade de Jesus, isso faz com que saia poder dele. Faz com que saia bondade e graça de Jesus. Talvez você já tenha vivido milagres incríveis na sua vida. Talvez você já tenha vivido milagres impressionantes na sua vida. E você lembra como você estava antes. Talvez você diga: não, antes de acontecer isso aqui eu estava assim. Antes de acontecer isso aqui eu estava assim. Mas de repente, Jesus fez com que o ciclo virasse, com que as coisas acontecessem. E a forma que estava não estava mais, porque talvez a sua fé e a vontade de mudar a situação que você estava se somou à vontade de Deus de transformar a sua vida, e aí dele saiu poder, dele saiu virtude. E por que isso acontece? Porque eu costumo dizer o seguinte, que quando nós estamos muito maus, são os momentos em que nós mais aproximamos de Jesus. Quando você está muito mal, você quer orar de madrugada, você quer orar 5 vezes por dia,
você quer ler sua Bíblia com força, você quer ouvir sermão, você quer fazer muita coisa. Quando você está mal, aí você vai orar, dizer, Deus, você tem que dar seu jeito. Meu Deus do céu, eu não tenho mais condição de ir até aqui. Quando você está muito mal, quando a gente está bom, a gente dá uma flexibilizada. Não seria o certo, mas quando a gente está mal, a gente dá uma flexibilizada na vida cristã. A gente dá uma flexibilizada na oração. A gente flexibiliza a palavra de Deus. Mas quando você está mal, você ora. Quando você está mal, você quer buscar ao Senhor. Nesses momentos atemorizantes, quando a situação está caótica, nós nos afundamos em Deus. E aí, quanto maior é o problema, quanto maior é a dificuldade, mas nós cremos que Jesus pode nos ajudar. E aí, normalmente, esse dia, nós somamos essa fé que Jesus pode mudar com a vontade dele. E aí nós podemos tocar nele e dele sair o poder que pode transformar a nossa vida. Nós podemos encostar em Jesus e dele sair o poder que pode transformar a nossa vida. Está comigo, irmão? Então nós temos apenas que aprender como nós devemos tocar em Jesus e ter essa atitude, essa coragem de chegar perto dele. Olha só o que diz o versículo 31 ao 33. Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E então Jesus disse, filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Preste muita atenção. A pergunta de Jesus, quem me tocou? Porque tinha uma multidão. Mas Jesus não estava falando, a multidão me tocou. Ele perguntou, quem me tocou? Porque uma multidão já apertava Jesus há muito tempo, mas nenhum deles apertava Jesus de maneira tal que poderia sair, que fez sair virtude dele. Em Mateus capítulo 9, ele diz isso, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. O estado que aquela mulher se encontrava fez ela encostar em Jesus com tanta certeza que arrancou virtude do Senhor, que arrancou o poder do Senhor. A situação que aquela mulher se encontrava era tão desesperadora, mas um desesperador tão bom que fez com que ela encostasse em Jesus e saísse poder de Jesus. E é esse tipo de atitude que pode transformar as nossas vidas. Mesmo que estejamos doentes, mesmo que estejamos padecendo, mesmo que estejamos perecendo, devemos ter coragem de nos aproximar de Jesus, porque existem situações que só Ele pode nos ajudar. Existem situações que só Ele pode me ajudar. A pergunta foi, quem de vocês estava com tantas dificuldades e com tanto medo que me tocou de uma forma tão diferente que de mim saiu o poder? Aí a mulher diz, fui eu. Aí Jesus nem questiona, como é que foi você mesmo? Como é que eu vou saber que foi você mesmo? A prova que você me tocou. Me dê provas que você me tocou. Não, o desespero dela era tão terrível que Jesus fez com que ela se levantasse. Obviamente, Jesus sabia que era essa mulher que tinha tocado nele. Mas Jesus curou essa mulher enquanto ela estava no secreto. Mas quando ele cura, ele demonstra publicamente, dizendo, essa mulher teve uma fé tão grandiosa e poderosa que fez com que saísse virtude e saísse poder de mim. E essa atitude que ela teve fez com que ela pudesse ser curada e ser salva, como nós lemos no 34. A sua fé te salvou, fique em paz, porque você está curada. Provavelmente, essa mulher queria apenas a cura física, mas Jesus curou essa mulher e libertou essa mulher do pecado. Essa mulher queria que o sangue fosse estancado, mas Jesus curou essa mulher e salvou essa mulher do pecado. Nenhum tipo de doença terrena pode se comparar à morte eterna. Nenhum tipo de doença nessa terra pode se comparar à morte eterna. Portanto, não adiantaria essa mulher ser curada no corpo se ela não fosse salva. Por isso Jesus a curou,
mas também Jesus a salvou. Porque ela podia ser curada do sangue, mas continuar sendo perdida, de nada adiantaria. Ela podia ter o seu sangue escorrido, ela podia ter o sangue expelido e não voltar a sangrar mais durante tanto tempo, e o ciclo menstrual voltar ao normal. Mas se Jesus não tivesse a salvado, ela teria uma vida perdida, e se morresse sem o Senhor, ela poderia ter ido para o inferno, que é muito pior. E aqui eu tenho o conselho para te dar. Se nós estamos doentes, um toque de Jesus muda tudo. Mas podemos ser curados, mas o mais importante é, além de sermos curados, nós sermos salvos pelo nosso Senhor. Porque nós podemos morrer com toda a saúde do mundo. Se nós não formos salvos, não adiantou de nada. Presta atenção, irmãos. Você pode ter a melhor vida do mundo. Você pode viajar para onde você quiser. Você pode ganhar o máximo de dinheiro que você puder. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você não for salvo, de nada adiantou. É a frase de Abraham Kuyper que eu gosto de usar aqui, com 1 minuto no inferno. O homem incrédulo, o homem ímpio, se esquecerá de todas as delícias que ele viveu na terra. Então não adianta ter uma vida saudável. Eu vivi até os 90 anos, eu vivi até os 120 anos de forma saudável, não tive uma doença na minha vida, tudo bem, mas se você morreu pecador, de nada adianta a vida que você levou. Eu visitei todos os países do mundo, eu tive uma vida boa, tudo bem, mas se você morreu sem Cristo, de nada adiantou as belezas que você viveu nessa vida. Por isso que Jesus diz, a sua fé te salvou. Você está curada, não vai sangrar mais de forma ininterrupta, mas a sua fé te salvou. É muito mais impactante e muito mais poderoso do que você está curado. Mas isso não muda o fato de que Jesus também pode nos curar. E isso nós temos que entender que nós temos que ter essa atitude. Qual atitude? Atitude que arranque virtude e poder do nosso Senhor. Vamos para as aplicações práticas do que essa palavra pode nos ensinar nessa noite. Primeira coisa, Jesus está ocupado, Jesus nunca está ocupado o suficiente que não possa nos ouvir. Jesus nunca está ocupado o suficiente que não possa nos ouvir. Ele estava indo atender o problema de Jairo. O problema não era com o fluxo da mulher de sangue. O problema não era com a mulher que estava sangrando há 12 anos. O problema era da filha de Jairo. Mas porque essa mulher teve atitude suficiente para encostar em Jesus, no momento em que Jesus estava passando, Jesus parou para responder aquilo que aquela mulher precisava. Então presta atenção nisso, irmãos. Ele nunca está ocupado o suficiente para nos ouvir. Tinha uma multidão de pessoas que talvez não criam que Jesus pudesse parar para os ouvir, e nem parar porque estava ocupado demais. Mas essa mulher teve coragem de encostar em Jesus, porque sabia que Jesus podia a curar. E aqui eu quero te desafiar essa noite. Tenha essa atitude nos momentos maus da vida, nos momentos tristes da vida, de se aproximar de Jesus, porque Ele nunca estará ocupado o suficiente para que não possa parar para te ouvir e ver aquilo que você quer dele. A segunda coisa, cada um de nós temos um processo diferente um do outro. Preste muita atenção nisso aqui, irmãos. Cada um de nós temos um processo diferente um do outro. Por quê? A mulher do fluxo de sangue estava sangrando há 12 anos. A filha de Jairo
tinha 12 anos e estava quase morta. Uma sofria há 12 anos, a outra tinha 12 anos e estava quase morta. Quando uma adoeceu, a outra estava nascendo. Mas naquele dia, Jesus parou para ouvir o clamor de ambas. Uma estava sofrendo 12 anos, outra tinha nascido há 12 anos atrás. Mas Jesus parou para ouvir as duas. Naquele dia, Jesus resolveu ouvir o clamor das duas. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Porque talvez nós temos uma certa idade, e aí nós nos comparamos com A ou B que tem a mesma idade que nós, ou talvez é mais novo que nós, ou talvez tem menos tempo que nós de vida, e dizemos, fulano já alcançou tal coisa, fulano foi curado disso, ou fulano alcançou tal coisa, e eu tenho a mesma idade, e não tenho a mesma maturidade espiritual, ou não tenho as mesmas coisas que o outro tem. Preste muita atenção nisso. Cada um tem um processo diferente para viver. Não se compare ao que o outro está vivendo. Não se compare ao tempo de luta que o outro tem. Porque talvez você diz, eu tenho tanto tempo, fulano tem tanto tempo. E olha a vida do fulano e olha a minha vida. A vida dele é a vida dele, a sua vida é a sua vida. Uma tinha 12 anos de vida, a outra estava sofrendo há 12 anos. E Jesus resolveu parar para ouvir as duas no mesmo dia. O que isso nos ensina? Que nós não devemos parar de buscar o toque de Jesus, porque, como eu disse há pouco tempo atrás, de repente, Ele pode parar para nos ouvir e atentar àquilo que nós estamos pedindo a Ele. Nós só não podemos parar de buscá-lo. A terceira coisa, só Jesus tem poder de curar o enfermo e de libertar o pecador. Só Jesus tem o poder de curar o enfermo e libertar o pecador. O maior problema dessa mulher não era o fluxo de sangue. O maior problema dessa mulher não é porque ela estava sangrando demais. O maior problema dessa mulher é porque ela não tinha os seus pecados perdoados, mas Jesus perdoou os seus pecados. O toque que ela deu em Jesus a curou, mas mais do que a curou, a fez participante do reino de Deus e a tornou salva em Cristo Jesus. E é isso que Jesus faz em nós. Porque talvez algum doente, no leito do hospital, está buscando a cura, está buscando a necessidade, está dizendo, Senhor, eu não suporto mais sofrer com essa doença, eu não suporto mais sofrer com aquilo que eu estou passando. Mas o que Jesus quer de nós, Ele pode nos curar, mas o que Ele quer fazer é nos salvar. É isso que Ele fez em nós, e é isso que Ele quer fazer naquele que Ele ainda não salvou. Ele pode nos curar, Ele pode fazer isso se Ele quiser, mas o que Ele quer de fato é nos perdoar e nos livrar de todos os nossos pecados para que nós possamos ser salvos. A missão de Jesus é nos salvar. Ele pode te curar, Ele pode te curar. Ele pode resolver os nossos problemas se Ele quiser, Ele pode resolver os nossos problemas se Ele quiser. Mas a missão de Jesus, o que Ele quer fazer em nossas vidas, em minha vida e sua vida, é nos salvar dos nossos pecados, para que nós possamos um dia morar com Ele para todo sempre. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor para que nos dê ousadia para tocar nele. Seja por problemas físicos, espirituais, emocionais, ou seja porque nós não somos salvos. Seja por um ou seja por outro. Nossa oração tem que ser essa. Vir à igreja não faz de nós salvos. A nossa vida diz que se estamos salvos ou não. Mas se você tem certeza que Jesus te salvou, a sua oração agora é para que Ele possa te dar coragem, para que você possa tocar nele e ser salvo, e ser curado daquilo que você necessita nesse momento. Vamos orar.
Senhor, nós louvamos ao seu nome, Jesus. E nós te pedimos essa noite para que nós possamos ter fé, ousadia, coragem, Pai, para nos aproximar do Senhor, assim como essa mulher do fluxo de sangue, assim como essa mulher do fluxo de sangue, Pai, que não tinha mais condição, Pai, de gastar os seus recursos com os médicos, assim como essa mulher, Pai, que não sabia mais o que fazer para ser curada. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa nos dar coragem essa noite, Pai, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar, Pai, mediante essa fé. Meu Deus, de crer que o Senhor pode fazer todas as coisas, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser nos libertar dos nossos maus, se o Senhor quiser nos curar daquilo que estamos sofrendo, o Senhor pode fazer, Pai. Mas se o Senhor quiser libertar nossas vidas do pecado, se o Senhor quiser libertar nossa casa do pecado, o Senhor também pode fazer. Então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor, Pai, possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos espirituais e falar conosco dia após dia, Pai. Nos fazer acreditar naquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E que nós possamos, Pai, caminhar nessa coragem, caminhar nessa ousadia e entender que o Senhor é Deus através de nós. Em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.